a presença do professor doutor aqui está na qualidade de membro do partido, está como convidado. É interessante vê-lo, obviamente, mas queria saber a qualidade da presença do doutor Régis Conrado. Pode olhar mesmo para a nossa câmara? A minha presença cá é apenas na perspectiva de académico. Portanto, quero dizer que estou na posição de académico para acompanhar, para que nós possamos ter acesso às informações mais precisas e que possamos depois ter matéria suficiente para poder abordar com o rigor que nos é exigido. Distante, nem sempre é fácil ter acesso àquilo que são as dinâmicas internas, os diferentes processos que levam ou vão levar à eleição do presidente do partido, ao membro do secretariado do Comitê Central, mas também, sobretudo, à eleição do secretário-geral. Agora, para ter o ambiente e compreender as dinâmicas, as lógicas internas desse processo, eu penso que é necessário fazer-se presente onde os fenómenos estão a acontecer. Também, tal como o senhor jornalista não é nenhum membro, mas está cá para poder acompanhar com a idoneidade e isenção necessária. Estava apenas a perguntar, doutor Conrado, é que pronto, fica aquela imagem de se calhar o doutor Conrado faça parte do Partido Frelimo, mas mesmo se fizer parte não há nenhum problema, que fique claro, apenas perguntávamos sobre a sua presença, se vinha como membro ou como, mas já respondeu, vem como académico, penso eu que acredito que esta tanto interessa obviamente aos académicos. Agora, Régis Conrado, o que é que se pode esperar desta eleição? Quais são as expectativas que se pode esperar? E depois a segunda pergunta, qual é o perfil que deve ter o secretário-geral do Partido Frelimo? Qual é o perfil que deve-se esperar? Eu, como académico, eu tenho uma percepção de que este evento é profundamente importante para aquilo que são os interesses gerais do país. Por uma razão muito simples. Queiramos sim, queiramos não, em Moçambique, nós sabemos que o Partido Frelimo é o partido que está no governo e, por inerência das circunstâncias, tudo o que acontece ou deixa de acontecer dentro do Partido Frelimo tem impactos estruturais para o funcionamento do país. Nesta lógica, o que nós podemos subentender desta reunião acontece num período profundamente particular. Um momento de crise social, de tensão política. Obviamente que caberá ao partido encontrar as soluções mais adequadas que respondam e correspondam aos interesses dos moçambicanos. Como bem sabe, o partido, nesta posição, tem a responsabilidade muito grande de repor não só aquilo que é a esperança dentro dos moçambicanos, como foi a quando da sua campanha, mas, sobretudo, também mostrar que as mudanças estruturais que se apregoam estão, de facto, em curso, através do processo, primeiro, da definição dos critérios de quem que tem que ser o membro, da redefinição profunda daquilo que é a imagem do partido, mas também, sobretudo, que se mudem aquilo que são as lógicas, as práticas que possam, de facto, reconsiderar essa relação entre o partido, portanto, e a sociedade. Como bem sabe, o Partido Frelimo, que para nós que estudamos estas matérias, é um dos partidos mais complexos que nós temos ao nível da África e da África Austral em particular. E esta complexidade justifica a ideia segundo a qual é quase que impossível fazer uma análise quase que linear do que é o Partido Frelimo. No interior dela, como bem sabem, existem diferentes tendências, diferentes perspectivas, diferentes posições, mesmo que haja unidade, portanto, na ação, mas existem diferentes posições, diferentes características e caráteres de pessoas. Todos estes aspectos são profundamente importantes porque eles estruturam aquilo que é a complexidade do partido. Eu penso que nessa dimensão nós podemos esperar um debate muito sério, muito contundente e muito estrutural. Isto é uma coisa profundamente importante. Estamos a dizer que o secretário-geral do Partido Frelimo, tanto o perfil, tem que ser de alguém que poderá responder a esta conjuntura social que está efetivamente a acontecer agora. Estamos numa altura em que a crise social e política vai exigindo um bocadinho mais. Essa figura de secretário-geral do Partido Frelimo tem que trazer esses componentes que possam ajudar a resolver esta dinâmica crise político-social? Como académico, se eu tivesse que analisar a dinâmica de qual é o perfil mais ideal para o secretário-geral, obviamente que se aplica o princípio da caracterização
da caracterização imanente ou iminente, portanto, de uma organização como esta, por exemplo. A primeira grande característica do secretário-geral é que ele deve coincidir, portanto, com o tempo. Coincidir com o tempo significa, primeiro, é preciso alguém que possa confortar também a opinião pública, possa ser alguém que condiz com as dinâmicas e a complexidade da sociedade no contexto atual, possa ser alguém que tem uma capacidade de penetração e de articulação com a nova geração. Como bem sabe, há uma transição demográfica, portanto, em Moçambique, que impõe alguém que não só tenha capital político, mas também tenha capital intelectual, tenha capital social e, sobretudo, seja alguém com uma capacidade de articulação daquilo que são os grandes desafios do partido. Como bem sabe, o secretário-geral, nos termos do estatuto do próprio partido, tem a responsabilidade de fazer a gestão cotidiana do partido. Esta gestão cotidiana do partido é ela que depois vai permitir que o partido tenha uma imagem e não uma outra. Este é o primeiro aspecto central. No interior do partido, obviamente que essa pessoa deve também, primeiro, tem que ser da confiança do próprio presidente, porque ele está em articulação direta com o presidente do partido, tem que ser legítima diante dos membros internos do partido, mas também, sobretudo, tem que ter a capacidade de congregar, portanto, os diferentes membros do partido. Permita-me, Dr. Régis Conrado, cortar a sua intervenção, mas queria ser um bocadinho mais, não sei se você é tendencioso, mas quem é que seria, no seu ponto de vista, sem queremos aqui ser demasiado tendenciosos, é académico, está efetivamente aqui na qualidade de académico, quer dizer que conhece a estrutura do Partido Frelimo, vem estudando a estrutura do Partido Frelimo. Acha que, tantos nomes que estão nesta máquina da Frelimo, há um específico que poderá apontar que se calhar seria ideal para esta posição? Não. Se nós tivéssemos que aplicar digamos, a teoria genealógica para podermos analisar a sua pergunta, nós teríamos uma tendência de dizer que a história do próprio Partido Frelimo mostra que é muito complicado avançar nomes. Como bem sabe, avançaram-se nomes nos médias, vários nomes, mas a história do próprio partido demonstra que daquilo que são as perspectivas ou às vezes as suposições que são feitas, muito poucas vezes as suposições dão certo. Por uma razão muito simples, é que as lógicas internas do partido podem levar a que emerjam, portanto, surpresas. Nesse caso específico, é profundamente complicado avançar qualquer que seja o nome. Primeiro porque, qualquer que seja o nome, a pergunta que nós faríamos, será que convenceu os 250 membros ou mais do Comitê Central? Será que este nome ele é consensual, tendo em conta os desafios, as dinâmicas, as pressões, as exigências que o partido tem hoje? Podemos também perguntar se neste momento o perfil que foi desenhado pelo partido, será que corresponde à pessoa que provavelmente ela própria pretende candidatar-se a secretário-geral? Portanto, estamos aqui diante de uma situação que é profundamente complicada. Eu penso que nós temos que ter a capacidade de compreender que isto é um voto, portanto, vai-se votar, e por causa desta situação, nós não podemos, neste momento, avançar com nomes, até porque isto seria contrário ao princípio da humildade académica, que não permite fazer futurologia. Agora, o que nós sabemos é que vai ser um processo profundamente rigoroso. Exatamente porquê? Porque nós temos que ter um secretário-geral, digamos, a sociedade moçambicana espera que seja um secretário-geral, tenha capacidade, primeiro, tem que ter um alto espírito de democraticidade, tem que ter uma alta compreensão daquilo que é o funcionamento da sociedade democrática,